Olá, gringas! Eu sou Tati Lucas, estamos aqui para mais um Gringas Podcast. Hoje com a Luciana Morse, ela que é organizer de closets. Bem-vinda, Luciana. Obrigada pelo convite. Então, muito feliz de ter você aqui para descobrir um pouquinho sobre como organizar seu guarda-roupa, como te chamar para você organizar nosso guarda-roupa, um pouquinho de como deixar nossa casa organizada, né? Claro. Então, eu quero saber um pouquinho sobre você. Onde você nasceu no Brasil? Como que você parou aqui nos Estados Unidos? Fala um pouquinho pra gente como que você virou essa gringa. Claro, Tati. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a presença aqui no Gringas. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom, a minha história começou, eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, né? O estado fluminense do Rio. E depois de nascer lá, morei lá até 18 anos, depois eu fui fazer faculdade de moda no Rio de Janeiro, onde eu me formei como estilista e eles me mandaram, eles me deram uma bolsa de estudos para estudar moda em Paris. E aí foi onde tudo começou. Por que você ganhou essa bolsa? Você se destacou? Como é que todo mundo ganhava bolsa? Como é que é essa história? Então, na faculdade, eles tinham um convênio com uma escola, ESMOD, que é École Supérieure de la Mode, em Paris. Ai, que linda. Falando lindo. Vocês, adorei. E eles tinham esse convênio, tá? E aí, no final da faculdade, eles tinham essa bolsa de estudos. Eram 2 bolsas de estudos que eles davam. Uma para Lyon, que é a ESMOD de Lyon, e outra para a ESMOD em Paris. E os melhores alunos da faculdade, eles se destacavam e eles ganhavam essa bolsa. E aí, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, obviamente, né, com o convite, com a bolsa, o prêmio, e eles me mandaram para a França. E aí eu tinha só, na época, era 2007 quando eu ganhei o prêmio. Em 2008 eu fui, né, porque existe uma preparação para visto e aquela burocracia toda até chegar no momento que você tem que embarcar. E fui sozinha, na cara e a coragem. E falava já francês? Eu aprendi com 11 anos. Então eu já estava até preparada, né? Porque a língua é uma coisa importante para você. Comecei muito precoce, né? A maturidade, assim, de querer aprender uma língua, comecei com 11 anos de idade. Nossa. E o que te fez gostar de moda, assim, desde pequenininha? Você gostava de se vestir? Gostava desde de… pequena. Como que era? Desde pequena eu tive sempre muita vontade de estar presente nessa questão da moda, da feminilidade, da vaidade. Então, eu sempre gostei de roupa. Sempre gostei. Não só de roupa, mas de beleza. De tudo que era feminino, de atrair, né? De atrair e deixar a mulher mais bonita. Ou então o homem também. Eu gosto muito de moda masculina. Adoro. Acho que moda no geral. E aí, foi também como eu acho que também tem a questão de quando eu era mais nova, eu gostava muito de decoração também. Acho que e a decoração com a moda é muito linkado. A gente acha que não, mas tem muito a ver. Sim. E até eu penso assim na moda também, na forma da organização também, né? Porque você meio que organiza as coisas, patterns, tudo vai da sua cabeça, né? Então acho que tem a ver também com o seu ambiente ao redor, como você disse, né? Com toda certeza. A moda me ajudou muito hoje em dia. Às vezes a gente não sabe quanto tempo a gente está caminhando e a gente não sabe aquele motivo, por que a gente está fazendo aquilo. E hoje eu tenho total razão, assim, de noção de que eu fiz a moda, acho que era um caminho que eu tinha que percorrer para chegar onde eu tô. Eu sou apaixonada por home organization e a moda hoje em dia, ela traz muita sabedoria para mim, para eu poder criar os ambientes que eu crio para os meus clientes. Então, eu acho que foi fundamental para mim. Sim, mas então você fez é uma pós-graduação que você fez em Paris? Foi considerada uma pós-graduação, porque eu tinha me formado já na faculdade, né, no Rio de Janeiro, e aí eles me enviaram para a faculdade de moda de Paris, para eu poder terminar, fazer como se fosse uma pós-graduação. Né? E aí eu lembro que a faculdade de Paris, eles falaram assim, olha, Luciana, vamos estender um pouco mais o curso aqui para você fazer outros cursos com a gente. Só que eu falei, não, eu acho que eu era muito nova, né? Eu tinha só 22 anos na época. Sim. E eu já estava longe da minha família. Eu tinha um namorado na época. E assim, Tava pronta para voltar. Eu tava pronta, sabe? Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer. Sim. E eu falei, não, acho que agora é hora de voltar. Daí você voltou pro Brasil. E aí, o que você
fez com tudo isso aí no Brasil? Então, antes de eu ir para a faculdade em Paris, eu fiz um filme, né? E aí era um curta-metragem, onde eu fui só figurante, olha que coisa. E lá eu conheci a figurinista Beth Filipek, e foi uma relação muito maravilhosa, a gente ficou muito amiga, e ela trabalha na Globo. Ela trabalhou muitos anos na Globo, eu não sei se hoje em dia ela trabalha. E aí a gente ficou em contato. Quando eu cheguei de Paris, aí ela falou assim, venha trabalhar comigo. Ai, que bacana. E aí foi assim que começou tudo. Assim, assim que eu cheguei de Paris, eu fui convidada para fazer um outro filme, que foi um curta-metragem do Lacerda. E aí a gente começou a trabalhar junto, eu e a Beth de novo. Ela me convidou para trabalhar na Globo. E aí começou tudo. Então, mas peraí, deixa eu entender. Na Globo você era uma atriz, você fazia Não, figurino, fazia você figurino. fazia figurante. Fui fazer figurino. Foi fazer o figurino. Ai, que legal. Então você... E aí você que montava mesmo os figurinos? Ou você dava o apoio a ela? Eu era assistente da Beth, né? Eu e mais três ou quatro assistentes. Ela tem um grupo, né? E porque era muita coisa, era muito, muito figurino. Sim, sim. E tem algum desses trabalhos na Globo que se destacou pra você, que você gostou de ter feito? Todos eles eu gostei muito de ter feito. Eu fiz uma minissérie chamada Cinquentinha. Inclusive, a Dani Valente, ela participou dessa minissérie. Que ela trabalha, a gente se encontrou depois de anos. E ela falou assim, Lu, a gente se conheceu na minissérie Cinquentinha. E olha que coisa, ela mora aqui. Sim, eu fiz a pente dela. Inclusive, eu fiz a organização da casa dela. Ai, que legal. Foi muito, muito legal, assim. Uma coincidência, assim, que você vê. A gente dá voltas, né? Falam que o mundo é pequeno, né? E é verdade. A gente encontra as pessoas do outro lado do mundo. Muito, Foi ótimo. A Dani Valente participou do nosso podcast já também. É mesmo? Foi muito legal falar com ela, conhecer a história dela, né? Tá, e daí depois da Globo, eu fiquei sabendo que você também trabalhou com um ateliê de noivas. Sim. Foi o seu ateliê? Como é que foi isso? Aí eu trabalhei, né, na TV Globo e resolvi fazer a minha história. Aí eu falei, olha, agora já deu pra mim. Eu vou abrir meu próprio ateliê e comecei a trabalhar com um ateliê, né, fazendo vestido de noiva. Lá perto do Projac também, eu abri um ateliê lá. E eu tinha clientes, tinha uma costureira que trabalhava pra mim, modelista. Tinha uma equipe junto comigo que fazia todo, né, a montagem dos vestidos. E eu fazia os croquis, fazia toda a coleção. E as clientes vinham e foi assim, foi ótimo. Também realizar sonhos, né? Porque mexer com a mulher e com o sonho da mulher é maravilhoso. Sim. Né? Sempre aquela responsabilidade. Mexer com os momentos mais importantes da vida das pessoas. Eu acho que... É o dia de princesa da mulher, né? É e muito você legal. Teve o gostinho de estar preparando esse vestido, que eu acho que é uma coisa muito especial, muito importante para a mulher. Uma responsabilidade grande também, né? Muito, muito. E é um momento que você tem que estar muito, assim, psicologicamente, não só a noiva, mas a pessoa que está criando, né, a estilista, tem que ter muita essa responsabilidade de entender aquele momento, porque não são só flores, né? O momento da escolha do vestido. Às vezes tem o estresse também, né? Tem toda a parte financeira para eles, para os noivos. E aí a gente tem que ainda lidar com isso, né? Calma, vai dar tudo certo, não se estresse. Então, é um momento que acho que é importante. Lu, e aí vir para os Estados Unidos e começar a empreender aqui no meio dos brasileiros, dos americanos, em outro país, com outra cultura, como é que foi isso? Como é que surgiu esse home organization? Como é que foi? Conta pra gente aí. Pois é, como toda história de imigrante, nada caiu do céu, nada aconteceu da noite pro dia. Isso tudo tem um processo. Eu tô aqui há 10 anos, né? E assim, voltando àquele assunto do ateliê, eu tava com o ateliê montado, tava tudo certinho. E aí eu vim pra cá porque meus pais estavam em Ocala. Eu vim visitar só. Né? A minha ideia é só passar uns dias com eles. E aí, quando eu estava quase no final das minhas férias, 19 dias depois, eu acabei conhecendo meu marido. E foi, assim, uma surpresa para mim, que eu não sabia que eu, né, por que isso aconteceu comigo na minha vida. E aí, enfim. Não teve jeito, os Estados Unidos queria que você ficasse aqui. Deve ser, E né? o amor, né? O amor fala mais alto. E acabou que eu tô aqui, vai fazer 10 anos já. Ele é americano ou brasileiro? Americano. Que bacana. A gente se conheceu e foi do nada, assim, né? Tipo, eu não tinha pretensão nenhuma de ficar. E aí eu tinha toda a minha vida estruturada lá.
E aí ele falou assim, daqui você não sai. Was meant to be. Meant to be. Que legal, então tem uma história de amor aí envolvida em tudo isso, né? Aí você acabou ficando e acabou virando uma empreendedora ainda por cima, né? Muito legal. E aí como é que você começou essa ideia do home organizer? Porque sair de moda, como você falou, é tudo meio que entrelaçado ali, né? Sim. E como é que surgiu essa ideia? Então, nesse meio tempo, eu vou te contar para você entender como é que foi essa chegada. Eu cheguei aqui, né, conheci meu marido e tal. E aí, quando a gente, depois que se casou, alguns meses depois, o primeiro trabalho que eu tive foi numa loja de noivas, num ateliê de noivas, né? Trabalhei no David's Bridal por mais de um ano e meio. E foi lá onde eu comecei a aprender como que era o customer service, porque é muito diferente do customer service que a gente faz no Brasil. Né? Aqui é muito detalhado, eles têm esse amor pelo cliente, eles têm esse respeito todo. Então foi uma novidade para mim, que a gente não sabe como é que é até chegar aqui. Sim. Então, trabalhei no David's Bridal, depois meu marido ele começou a trabalhar em outra empresa, em hospitalidade, e aí ele me chamou, Lu, vem pra cá, porque eles estão contratando. E foi assim que tudo começou. Eu comecei a trabalhar com customer service, fazendo booking de viagens para outras pessoas no mundo inteiro. Passei para uma outra empresa que fazia a mesma coisa. E aí, em 2023, eu decidi fazer 3 cursos de home organization. Só por fazer. Porque eu gostava já, e eu falei, eu acho que é interessante, vai adicionar na minha vida e tudo mais. Sem nenhuma pretensão também de cair onde eu cheguei. Sim. E aí, aí eu fiz o curso, passei, tive meu diploma, meu certificado. E aí, no ano passado, no dia 31 de janeiro, o meu chefe da minha empresa, lá onde eu trabalhava, ele falou assim, olha, Lu, a gente tem que demitir, né, alguns funcionários e você tá na lista. E aí eu falei, nossa, o que eu faço agora? Mas assim, sabe aquela coisa quando você se pergunta, você fala assim, tá, no fundinho você sabe o que vai rolar? Sim. Vai, coragem, agora é a tua hora. E aí eu falei assim, pro meu marido, olha, eu acho que eu não tenho que chorar, eu fiquei desesperada no dia, não posso negar, né, porque é um baque. E aí eu falei assim, acho que agora eu vou fazer o que é pra fazer. Acho que eu não fiz o curso à toa. E aí comecei a frequentar eventos, conhecia minha primeira cliente. Ela, inclusive, ela era brasileira. E foi a minha primeira organização, de fato, né, para um cliente. Além de organizar, claro, a minha casa. Minha casa sempre foi muito organizada por mim. E aí foi isso. Aí comecei com a primeira, e depois dela veio a segunda, a terceira. E aí eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Nossa, sabe? que bacana. E legal ver que às vezes eu tenho falado muito isso no podcast, acho que eu repito toda a história que eu converso. A sua dor virou sua força, Com certeza. Na hora que você estava ali, não sabia mais, você falou, vou me reinventar. Vou virar uma empreendedora. Então isso é muito legal e é muito inspirador para as outras mulheres, né? Porque é possível sonhar e é possível, tem trabalho envolvido, né? Não vem de graça, mas é possível e a gente consegue realizar nossos sonhos, ficar mais forte, trabalhar com o que a gente gosta, né? Que isso é muito legal. Trabalhar com o que a gente gosta não tem preço, né? Então, e aí essa primeira pessoa que você arrumou o armário dela, te levou para as outras. Me conta um segredinho aqui. Tem alguém assim meio celebridade, porque a Orlando é cheio de celebridades, né? Que você já arrumou o armário delas? Sim, olha, a minha primeira celebridade, vamos dizer assim, foi a Dani Valente. Ai, que legal. Que a gente se conheceu na TV Globo. Sim. Olha a coincidência. Ela é demais. E aí a gente se reencontrou, ela falou assim, Lu, acho que você caiu do céu, não é possível. E assim, depois de tanto tempo que a gente não se falava, anos depois, mais de 10 anos que a gente não se falava, Sim. A gente se conheceu, reconheceu, se reencontrou, e você tá fazendo organização, e você não sabe. A minha vida, né, tipo, lá em casa precisa de uma organização. Sim. Eu falei assim, Dani, eu acho que agora é a hora. Vou organizar. E aí, ela foi a primeira. E depois também tive o convite da Zilu Camargo. E foi incrível, incrível demais trabalhar com ela também. Uma pessoa maravilhosa. Foram alguns dias de organização. Eu ouvi falar que ela tem pouquinhas bolsas, né? Pouquinhas. Quantas bolsas? Me fala um pouquinho dessa fofoca, gente. Olha, centenas de bolsas.
Sério? Foram, na verdade, só de closet, foram 3 dias de organização intensos, diretos, com 4 pessoas, né? Eu e mais 3 organizando, direto, sem parar. Bum, 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 bum. Foi bem legal. E acredito que as bolsas devem ter o seu próprio closet, né? Quase Porque isso. quase isso, né? Zilu ela tem um bom gosto muito, muito forte, assim, pra moda. São vestidos incríveis, maravilhosos. Não só vestidos, mas bolsas, acessórios, óculos, que mais? Tem echarpes, lenços. Que bacana. Muito lindo. Que legal. E legal que você tem uma equipe também, né? Você chegou a formar uma equipe com você, então. Sim. Começou ano passado, né? E assim, na verdade, o meu trabalho vai fazer agora 1 ano, em março. É um baby. É um baby. E já tá com todo esse... Já até ganhou prêmios? Já ganhei prêmio, 2 Me prêmios. fala desses prêmios aí. Então, ano passado, eu ganhei o Tudo para Brasileiros, né? Que foi maravilhoso participar, fiquei muito honrada. E também ganhei o American Starts, que foi premiado também pelo Igor Magalhães, e foi em Nova York. Um foi em Orlando e o outro foi em Nova York. Uau, parabéns. Obrigada. Quer dizer que sua empresa realmente foi um sucesso e você empreendeu com o que você ama. Sim. Né? Uma combinação perfeita. Sim. Aí o resultado. É muito importante, né? Quando a gente faz o que a gente gosta. E sem, assim, quando você faz o que você realmente ama, o resultado é diferente. Sim. Né? Quando você faz ali meia boca, 50% nunca vai funcionar. Então, é muito bom, muito importante você se entregar para o que você faz, com amor, paixão, dedicação, responsabilidade também. Sim. E principalmente com o cliente, né? Você está na casa do cliente, você tem que fazer 100%. Sim. Ô, Lu, a gente falou um pouquinho sobre essa parte um pouco de energia, né? Você sente um pouco de energia também quando você está arrumando esses armários? Isso te ajuda até a guiar como se arrumar esse armário? Com certeza. Olha, na maioria das vezes, quando a gente é contratado para organizar a casa de um cliente, obviamente tá um caos, né? O cliente precisa realmente da tua ajuda, porque é um momento que é frustrante para o cliente. Ele não consegue dar um passo na vida dele, porque você chega, abre o guarda-roupa, tá tudo desorganizado, uma desordem total. E o que acontece quando um cliente se encontra nesse estado? O cliente é frustrado, o cliente tem uma energia um pouco mais pesada ali, negativa, sem muito ânimo para começar o dia. Então, assim, é tudo energia. Não é uma energia boa, com certeza. Só que quando eu falo para o cliente, olha, vamos retirar tudo, e eu realmente zero aquele ambiente. Eu retiro tudo que está ali causando aquele estresse, limpo tudo, a gente faz um declutter, que é jogar coisas que não permanecem ali mais, a gente joga fora, ou a gente faz a doação, o que é muito importante também, ajudando outras pessoas. E também, depois desse movimento, a gente começa a limpar. Então, a limpeza, ela é incluída na organização. Senão você faz um serviço 50%, e não é o meu foco. Então, depois que tiver tudo cheirosinho, limpinho, bonitinho, e aí a gente começa a repor o que já estava lá. De uma maneira criativa, o que vem da moda, que a moda me ajuda. Sim. E tudo organizadinho por cor, para poder facilitar o cliente a visualizar o que ele tem. E aí, com isso, e o cabide, gente, é fundamental. Às vezes a gente acha que um detalhe ou outro não faz diferença. Se você tiver aquele cabide de plástico, a maioria das pessoas tem. Sim. Nada contra. Experimenta colocar um cabide de velcro, de feltro, né? Não sei aquele se chama. eu sei, aquele preto, né? Um velvet. Que ele segura a roupa também no lugar. E esse tipo de cabide, ele é mais fininho, então ele não ocupa tanto espaço. E conclusão, quando você tem um cabide, só uma única unidade de visualização, né? E você tem muitas estampas de roupa e tudo mais, o teu olhar sempre vai para a roupa, para o que você tem. Não vai desfocar com cores de cabide diferentes, texturas diferentes. Então, você vai ver uma diferença já ali. Isso te dá uma paz. E não só isso. Isso aí é o 1% do que você vai ver na sua organização. Então, quando você tiver tudo organizado, tudo no lugar, cor por cor, tudo dobradinho, aí entra a energia. Que o cliente vai falar assim, meu Deus, eu vivi tanto tempo com essa desordem e agora eu tô sentindo uma paz tão maravilhosa dentro de mim. Sim. Consegue ter clareza,
consegue ter discernimento para escolher o que ele vai querer e vai ganhar tempo. Gente, tempo é dinheiro hoje em dia. Você vai perder tempo escolhendo uma roupa. Onde que tá? Tá ali, a calça tá ali debaixo do guarda-roupa e eu não sei. Você começa e junta poeira. E junta... Não, e é estressante mesmo, né? Falam também que a casa é um pouquinho do reflexo da mente da gente, né? Com certeza. Que tá aquela bagunça aqui, fica aquela bagunça lá. Eu lembro numa época da minha vida que eu fiquei doente, que minha casa realmente ficou bem bagunçada, e uma amiga minha foi limpar minha casa. E ela comentou algumas coisas assim, nossa, eu entrei naquele armário, e meu armário tava, porque eu não tinha mais energia. Então eu saía jogando as coisas. E realmente, quando ela limpou e eu entrei, não foi nem uma organizer, foi só uma limpada, arrumada. Arrumada. Parece que eu até me curei um pouco, uns 10% eu já fiquei melhor. Exatamente. Sabe? Porque é uma coisa assim que realmente o visual, de você olhar, saber onde as coisas estão, ele te dá uma paz de espírito. Então não é só um trabalho de coisas físicas, mas também da parte emocional da pessoa, né? Sim, a organização até ajuda na depressão também, né? Tem vários casos psicológicos, e por isso também a gente consegue também trabalhar com psicólogos também que ajudam nesse caso, né? Obviamente, aqui nos Estados Unidos a gente tem um número grande de hoarders, né? Que são pessoas que têm aquela doença. Já trabalhou com uma casa de hoarder? Não, a gente não pode, na verdade. Existe um time específico, né? Que trabalha exatamente para aquele tipo de público. Não é qualquer um que pode fazer. Não sabia disso. Você tem que ter uma ajuda de um profissional envolvido. Você diz um psicólogo mesmo, para estar acompanhando aquela pessoa. Psiquiatra, sim. Não é qualquer um. Às vezes a gente acha, organização, chama o organizador. Não, gente, não tem como. Sim. Porque é um caso muito mais complexo, envolve outros fatores. E se a gente for lá, o cliente vai talvez até piorar. Porque existem vários outras coisas que é mais no emocional da pessoa, né? Falando de hoarders, mas nos seus clientes, qual foi a maior transformação que você viu até hoje, assim? Olha, a maior transformação foi quando foi em Ocala, na verdade, foi ano passado. Eu e meu time, a gente organizou a casa dessa pessoa, ela era americana. E quando eu cheguei na cozinha dela, era tanta coisa em cima do kitchen, ali do countertop, né, em cima do... Eu não sei como é que é o nome. É countertop. Countertop. E do sink ali, daquela área, né? Isso, em cima da mesa da pia, né? Era muita coisa. Tinha moeda, tinha tudo que a gente... Às vezes a gente coleciona assim, é normal, é do ser humano. Mas ela era over the top, ela era too much. E ela tinha todos os itens possíveis misturado com comida. Ou seja, conclusão, ela não tinha onde sentar. Ela comia em pé ou sentada na varanda onde ela tinha um espaço. Ela era uma senhora já. Os filhos eram adultos, já não moravam mais com ela e não tinham mais a paciência, né? Quando a pessoa ela é organizada, ela não tem muita paciência com a pessoa desorganizada. Então, acaba não frequentando a casa daquela pessoa. Sim. Né? Você começa a notar que que o cliente, ele cada vez mais vai se restringindo. Ele vai ficando mais isolado, não tem como chamar pessoas dentro de casa. E era na época do Natal, quando eu fui na casa dela. E ela falou assim, Luciana, olha, eu preciso organizar a minha casa porque eu vou receber 30 pessoas na minha casa. E aí eu olhei para as meninas e a gente falou, caramba, a gente precisa fazer uma mágica aqui. E a gente vai conseguir. As meninas, vamos tentar. Mas, sim, no final das contas, deu tudo certo. Conclusão. Quando eu entreguei a cozinha dela organizada, ela falou assim, e ela começou a chorar. Isso para mim foi muito, muito emocionante, sabe? Né? E a gente não pode tratar o cliente como um simples cliente, é ser humano. Sim. Então, isso é importante a gente saber que aquele cliente ali, ela falou pra mim, Luciana, fazia anos que eu não comia. Não sentava na mesa pra comer, junto com meu marido e com a minha família. E você me entregou isso de volta, sabe? Com um simples toque de organização. Então, gente, organização, a gente tem que entender que é fundamental na vida da gente. Porque com um simples ato de organizar e transformar, isso vai gerar uma mudança de alimentação. Sim. Alimentação também. A pessoa vai comer bem porque ela está visualizando, não só na kitchen dela, na cozinha, mas ela está visualizando o que ela tem no armário dela, na pantry. Quando você tem tudo label, né? Tudo com nomezinho. Você faz o label também das coisas? Sim, faço. Ai, que legal. A gente coloca o nomezinho, o pasta é aqui.
que a gente tem que entender sempre? O que eu mostro para meus clientes. Todos os itens, eles têm uma casa, uma casinha, um home. Então, se você tira essa xícara daqui, você vai ter que entender que ela vai ter que voltar para o lugar. Depois que ela for usada. Então, assim, se a gente criar essa metodologia, esse entendimento, e tem que ser disciplina, não adianta. Sim. A gente tem que se educar. Tirou de um lugar, volta para o lugar. E assim a gente consegue manter. E a nossa vida vai virar organizada. Né? E vira até um hábito, né? É hábito. como o hábito de jogar ali no chão a roupa, Exato. Vira um hábito de não, né? E eu li em algum lugar que tudo que você conseguir fazer em menos de 15 segundos, você faz na hora e resolve. Sim. Que é exatamente isso. Claro que deve ser para coisas mais compridas também, mas pro dia a dia, para manter sua casa organizada, eu falo isso para mim, porque eu já teve minha fase desorganizada, Sim. minha fase organizada, minha fase doente, minha fase agora que eu tô me reorganizando. Claro. E eu tenho falado isso pra mim mesma, sabe? É menos que 15 segundos, faça. É menos que 15 segundos, vai lá e faz agora. Sim. Sabe? Porque às vezes eu tenho minhas preguicinhas, principalmente com roupa de noite, que você tá exausta, quer dormir. Vou lá e jogo da minha cadeira ali. Ai, não. Menos que 15 segundos. Vai lá para o lugar certo. Porque depois pode se duplicar, né? Sim. Aquilo vai virando uma bola de neve. Aí quando você vai, né, postergando aquilo, procrastinando, gente, é o seu inimigo, a procrastinação. Ô Lu, mas você falou que você conversou com ela de exatamente isso, explicando. Coloca a caneca de volta no mesmo lugar. Você faz essa parte com seus clientes também? Claro. Dessa conversa, do que é ser organizado? Existe, não só, porque é educativo, né? Não adianta você ir lá só organizar, mostrar o seu trabalho, não. Você tem que mostrar como você chega ali. Como você educa um cliente a se manter do jeito que ele está encontrando, né? Porque depois vai virar a mesma metodologia se você não ensinar. Então, claro, existe essas técnicas que a gente passa para os clientes. Sim. E que é super importante. E são métodos, né? São sistemas que a gente ensina. Então, é muito importante. Não é só arrumar. Arrumar, inclusive, não é organizar. A organização é muito mais complexa. Sim. E importante. E ajuda a organizar a cabeça da pessoa, a ensinar a pessoa como organizar a cabeça para organizar o ambiente também, né? Uma combinação. São tantos benefícios que a organização traz, assim. Depois que você tiver tudo organizado na sua casa, você vai dormir melhor. A sua ansiedade vai reduzir. A sua depressão. A sua, né, tudo que é de ruim que você sente ali quando você vê um item desorganizado, você vai melhorar. E isso, claro, vai te trazer benefícios. Sim. Sem dúvida. Você estava falando até dos itens que vocês doam, que você faz um ritualzinho aí. Conta pra gente desse ritual. Então, é como a Mary Cole, né? Então, ela é japonesa, né? E ela ensina bastante sobre isso. E eu gosto muito desse método que ela faz. É quando você tá querendo se desapegar e você assim, será que eu dou? Será que eu não dou? Por que eu vou ficar com aquilo? Então, na hora que você estiver pensando, pega aquele item. Realmente, eu vou ter mais um uso disso? Se não, doa. Agradeça por aquilo que te pertenceu em algum momento, te trouxe alegria, te trouxe felicidade e simplesmente deixa aí. Deixa aí, vai abençoar outras pessoas, principalmente com doação. Ou se não tiver que doar, pode jogar fora, mas pelo menos você fez aquele processo, né? Você comprou. Quando você comprou, você estava curtindo, você comprou por um motivo. Então, agradeça. Sim. Você fala isso que pra mim é fácil de fazer isso, mas tem pessoas que têm dificuldade de let it go. Então, é quase que obrigado. É uma despedida, né? E ajuda as pessoas a conseguirem passar por esse processo. Sim. Que muitas pessoas eu conheço, assim. Inclusive, o americano é muito assim, né? Ele é muito apegado a coisas do passado, coisas de... E fica aquela acumulação, né? Eu não sei se o brasileiro aqui também tem... Eu não sei se o brasileiro tem essa mania... Não é mania, eu não sei se o brasileiro também tem... Peraí. Deixa eu reformular minha cabeça aqui. Eu não sei se brasileiro também tem esses costumes, mas eu morei lá em Ohio por muito tempo e eu via muito que os americanos todos tinham realmente, assim, era quase que o basement só com memórias. Sim. E falava, gente, podia estar usando esse espaço, né? Exatamente. E fica pesado mesmo. E não só isso, né? Às vezes tem os filhos que vão se mudar, vão casar
E aí, em algum momento, deixa na casa da mãe. Aí, coitada da mãe, tem lá aquela memória toda do filho, da escola. E a vida já se passaram, agora tem netos. E ainda o filho continua trazendo coisas ou deixando as coisas na casa da mãe. Isso eu acho que, em algum momento, deveria, né, ser repensado. Porque não é justo com a mãe, né, com os pais que ficam com as tralhas, digamos assim, com os pertences dos filhos. E, realmente, tá ocupando espaço, você nem usa. Você não vai guardar aquilo. Pra quê? Você vê essa diferença entre Bastante. Culturas nas casas? Bastante, sim. Existe muito, né? O americano em si, eu acho que o brasileiro também, até os que moram aqui agora estão criando esse hábito também. A gente tem a facilidade, hoje em dia, de comprar. Tudo, você tem um acesso muito fácil, né, à compra. E é tudo muito barato aqui nos Estados Unidos, né? Então, concluindo, por conta dessa facilidade de compra, você vai acumulando. Às vezes eu chego na casa do cliente, às vezes tem etiqueta. Várias etiquetas, ou peças iguais. E eles não usam. Por que tem aquilo, né? Por que tem? Para ocupar espaço. Às vezes é uma coisa de dentro da pessoa. Então, assim, existe essa diferença, sim, do público americano para o brasileiro. O público americano, os clientes americanos, eles têm muito mais essa gana de querer comprar. Comprar. O brasileiro já é menos assim. Então, conclusão, o americano tem muito mais coleção de coisas do que o brasileiro. Sim. Se você parar pra pensar. Eu vi muito isso mesmo quando eu morava lá mais pra parte do norte do país, né? Ô, Lu, e me fala uma coisa. Se a gente não pode te contratar porque a gente mora em outra cidade, outro estado, você vai até lá também? Vou Opa! até lá. Olha, ano passado eu fui contratada por 2 americanas. Elas eram amigas. E elas falaram, Lu, olha, eu gostei muito das fotos que eu via no seu perfil. Você viria para Seattle? Aí eu falei, por que não? Nunca fui, nunca tinha ido. E nessa época eu não tinha assistente ainda, então era eu sozinha. E aí elas falaram assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, a gente compra a passagem e a gente traz você para cá, você fica na nossa casa, na casa de uma das clientes, né? E depois que você finalizar a minha casa, você vai para outra casa da minha amiga. Então, no final das contas, 2 clientes em Seattle, foram 6 horas de voo daqui até lá. Era um frio, mas assim, eu tive a oportunidade de, primeiro, fazer amizade com elas. Sim. Foram pessoas maravilhosas que eu guardo pra mim, assim, hoje em dia. Nós somos amigas. E cultura diferente, né? Era muito mais ao norte, então era diferente daqui do sul, da Flórida. Então, você acaba conhecendo culturas diferentes, pessoas diferentes, um jeito de organização diferente. E assim, não tem limite, né? A pessoa que tem condição de pagar, eu não me limito a isso, né? Sim. Não, de jeito nenhum. Legal. E o home organization? Quais são os sonhos para o futuro? O que você está pensando para trazer para nós para o futuro? Continuar transformando vidas, famílias, né? Para aqueles que precisam. Não só da área do luxo, mas também para aqueles que precisam, que realmente têm essa necessidade, né? A minha intenção é, em algum momento desse ano, fazer cursos, né? Dar cursos, ajudar outras home organizers que estão começando a empreender, né? Ou às vezes a pessoa que vem para cá, o que eu vou fazer? Gosto de organizar, mas eu não sei por onde começar. Então eu pretendo, em algum momento, sim, me organizar para poder passar esse aprendizado, né? Sim, misturando essa sabedoria, né? Misturando, né, a moda também, porque interior design, moda, eu acho que tá tudo ligado com home organization, porque você consegue transformar aquele ambiente num ambiente muito mais clean, muito mais bonito esteticamente também, né? E com mais funcionalidade. Lu, e quem quiser te contratar, como é que te encontra? Sim, eu tenho hoje em dia o site, né, que é o www.homeorganization. Aqui, gente, tá aqui embaixo. Luciana.net, que é .net. Ou então vocês podem ver todo o meu perfil lá no Instagram, que é Home Organization by Luciana. Lá tem tudo meu. E também no Google, né, para quem quiser ver o que... Eu tenho muito mais reviews, né, de clientes, mas só que alguns clientes, eles não gostam de postar. Os brasileiros, engraçado, a gente faz o trabalho, os brasileiros, eles têm um pouco de receio de postar reviews no Google, o que é muito importante aqui nos Estados Unidos, é muito importante.
Quando você desenvolve um trabalho, é tão bom você ter o feedback, né? Sim. Até para outros trabalhos também, outros clientes. Então, no Google tem bastante informação. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, coloca o meu nome lá e vai conseguir ter meu contato. No Instagram, realmente, é onde eu utilizo mais. Porque ali eu coloco meu dia a dia, hoje em dia eu também faço vendas no storefront da Amazon. Então, eu dou dicas, né? De como, o que você vai... Vamos supor, você está fazendo seu closet. Que produto que eu compro? Então, eu tenho meu link que eu vou mandar para você e você tem toda a coleção do que eu normalmente uso com os clientes para fazer aquele closet dar certo. Isso é interessante também, porque você está ajudando quem está fazendo sozinho em casa, às vezes não sabe as ferramentas, né? Sim, então tem tudo lá. Ai, Lu. Então, deixa uma mensagem para a mulherada aí, para as gringas. O que você pode falar para elas sobre, se elas quiserem começar a arrumar o seu guarda-roupa, e uma mensagem da Lu para as gringas mesmo. Olha, primeira coisa que eu falo para vocês. Para ter sucesso na vida, você precisa ser organizada. Não só organizada ali no dia a dia, mas na sua vida inteira. Ser organizada, ter disciplina. A organização, ela traz uma transformação gigantesca na vida de vocês. Não há sucesso sem organização por trás. Então, para quem quiser chegar nesse sucesso, ter sabedoria e ter mais assim, vontade de fazer as coisas, motivação, seja organizado. Eu sempre digo, né, aqui nos Estados Unidos, less stress, more success. Esse é o meu lema. É isso aí, gringas. Obrigada, Luciana, por ter estado aqui com a gente hoje. Foi muito bom aprender com você. Esperamos te ver, talvez, novamente no futuro com as suas palestras, com o seu curso que você vai estar dando sobre como organizar a sua casa, né? Treinando outras mulheres para fazer o que ela faz também. Que é muito legal compartilhar toda essa experiência. Será um prazer. Olha, muito obrigada, gringas. Se você não é membro, se inscreva aí, gente, que eu acho que é um momento que a gente tem que se unir. Então, aqui tem muita informação. Vocês não podem perder. Vocês vão amar. Prazer foi meu, gente. Obrigada. Obrigada.